Olá, a paz do Senhor, família de estudiosos, que alegria estarmos juntos novamente. Hoje nós chegamos ao Salmo 83, gente, que bênção! Se você já sentiu que o inimigo ele se levantou de todos os lados contra a sua vida, sua casa ou nos seus sonhos, este salmo é a sua oração de hoje, tá? Gente, olha só, nós terminamos o Salmo 82 vendo Deus como um juiz, e agora, no 83, vemos o povo clamando para que esse juiz não fique em silêncio, enquanto os adversários eles conspiram. Então, prepare o seu coração, porque hoje nós vamos aprender a orar quando o cerco se fecha, tá? Bom, olha o nome desse salmo, gente. Vai lá pegar a tua Bíblia, hein? Não se esqueça. Você acompanhar na sua Bíblia. Eu uso a King James atualizada, mas você pode ir acompanhando aí na sua. Deus peleja contra seus inimigos. É um cântico, um salmo da família de Asaf, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas ele até encerra uma fase aqui, sabe? O Salmo 83, ele vem e encerra alguns salmos de Asaf, porque depois começa os salmos, né, da família de Corá, tá bom? Mas vamos lá, gente. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria para compreendermos bem, né, o que Ele vai nos dizer hoje? Então fecha os seus olhos. Oh, querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já enviaste o seu Espírito Santo sobre nós e Ele está em nós. Que nós possamos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa do Senhor, é uma pessoa e que pensa, é uma pessoa que se alegra, é uma pessoa que nos consola, é uma pessoa que nos ensina, que nos ajuda, que nós podemos, Senhor, contar com o Espírito Santo, Pai. E tudo isso porque o Senhor nos concedeu. O Senhor nos concede a sua presença constante em nós, por meio do Espírito Santo, Pai. Então eu clamo para que a tua presença seja grande neste vídeo, para que tudo seja conforme a sua vontade. Venha sobre mim, querido Deus, seja a minha voz, meu entendimento, minha sabedoria. Estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Estou aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que vão estar ouvindo também. Cada uma delas, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está assistindo, ouvindo esse vídeo. Então venha sobre ela, Senhor, e a desperte ainda mais para o seu amor. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o Salmo, né, quem que escreveu? Né, como eu comentei um pouquinho, né, é um cântico de Asaf. Então, novamente, nós temos a assinatura da família de Asaf. Bom, e lembre-se, né, que eles eram levitas, né, foram escolhidos por Davi para fazer parte do louvor, né, e eles também tinham um contato profundo com Deus, né, eram profetas de Deus, Deus revelava muita coisa para eles, tá? Bom, gente, qual é o contexto desse salmo? Este salmo, gente, ele descreve uma coalizão, tá? De 10 nações. Edom, anotei aqui para eu não me esquecer, né? Ó, Edom, Ismaelitas, Moabes, Garenos, não sei se é Gerbal ou Gerbal que fala, tá? Amon, Amaleque, Filístia, Tiro e Assíria. Tá? Então, é uma coalizão dessas 10 nações que se uniram, gente, com um único objetivo. Adivinha qual que é o objetivo? Destruir Israel. Historicamente, muitos ligam este salmo ao tempo do rei Josafá, que está lá em 2 Crônicas 20, tá bom? Quando ele enfrentou uma grande multidão, sabe, gente, e Deus deu a vitória através do louvor. É um salmo sobre sobrevivência e sobre soberania de Deus. Então, nós vamos analisar versículo por versículo, eu vou lendo aqui com vocês, tá? E nós vamos aprender muito, eu tenho certeza, com esse salmo. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, meu amado, minha amada. Salmo 83. Deus peleja contra seus inimigos. Uau!
né? Ó Deus, não emudeças, não fiques como quem não pode falar, nem te detenhas, ó Senhor. Gente, aqui o salmista, ele começa com uma urgência santa, né? Às vezes parece que Deus está em silêncio enquanto o mal avança. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação para o agir. O Senhor ele está preparando a gente também, entendeu? Tanto que no Salmo 35, 22, diz assim, ó, tu ouviste, Senhor, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim, para você ver essa conexão com que a família de Asaf está fazendo aqui, entendeu? É isso, eles estão clamando, pedindo para o Senhor, Pai, venha, rompa esse silêncio, ajude a gente. É isso. Então vamos lá para o versículo 2, gente. Eu vou ler do 2 ao 5, tá? Ó, eis que teus inimigos se alvoroçam. Vê como empinam a cabeça em sinal de desafio, tá? De maneira astuta armam ciladas contra o teu povo. Tramam maldades contra os teus protegidos. Conjeturam, vinde, exterminemo-los da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles deliberam de comum acordo, é contra ti que estabelecem conchavos. Então eu vou ler os 6 aqui também, para fechar, gente. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, ixi, o 7 também. Gebal ou Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, o 8 também, até as Sírias, juntou-se a eles e emprestou sua força aos descendentes de Ló. Caraca, né? Esse aqui foi aquilo que eu falei para vocês lá no começo, das nações que se ajuntaram para tentar destruir, varrer o nome de Israel da face da terra. Né, gente? Então, assim, olha, o que a gente aprende aqui? O inimigo, ele não ataca apenas você, ele ataca o plano de Deus em você. Eles tentam apagar o seu nome, mas observe, quem toca no povo de Deus, toca no tesouro do Senhor, como está aqui no versículo 3, ó. De maneira astuta, armam ciladas contra o teu povo, tramam maldades contra os teus protegidos. Nós somos os protegidos do Senhor. Em Zacarias 2,8 diz o seguinte, que aquele que toca em vós, toca na pupila do seu olho, o Senhor falando isso pra gente. Entendeu? Que nós somos amados de pertinho, pelo Senhor. Não esqueça isso, tá? Versículo 9, gente. Eu vou ler do 9 aqui ao 15, tá? Age sobre eles como agiste contra Midian, como fizeste a Cícera, como trataste a Jabim no rio Quizon, os quais pereceram em Endor e viraram esterco para serem consumidos pela terra. Faze com seus nobres o que fizeste com Erebe e Zeebe, e com todos os seus príncipes, o que fizeste com Zeba e Zamuna, que aventaram. Apoderemo-nos das habitações de Deus. Meu Deus, faze-os rodopiar como folha seca no chão, como palha ao capricho do vento, como fogo que devora a floresta, como a labareda que abrasa os montes. Persegue-os com o teu vendaval, apavora-os com a tua tempestade. Vocês estão entendendo, gente? É um pedido de intervenção e forte, né? Qual que é a intervenção que eles estão pedindo aqui? O fogo de Deus. Asaf, ele lembra das vitórias passadas. Ele pede que Deus afunda os inimigos como o vento leva a palha. É uma oração que ele está fazendo de justiça, gente. Um pedido, né, que o Senhor desfaça os planos malignos. Mas, gente, o que aconteceu com Midian, com Zeba e Zalmuna? Está lá em Juízes, tá? Você vai, procura lá Juízes, lê Juízes 7, até antes, começa antes, de 4 ali a 8, sabe? Que você vai ver essa história aqui. O que aconteceu? Gideão, com apenas 300 homens, derrotou o exército gigantesco dos midianitas. Entendeu? Olha, Zeba e Zalmuna eram os reis de Midian. Eles fugiram, mas Gideão os perseguiu e executou eles pessoalmente, sabe? Liderando Israel de anos, gente, de opressão e saques.
Foi uma vitória de poucos contra muitos. E Asaf está se lembrando. E o que aconteceu com Sísera, Jabim e o rio Quizon aqui? Também está em Juízes. O que aconteceu, gente? Jabim era um rei cananeu que oprimia Israel. E Sísera era o comandante do exército que possuía 900 carros de ferro. Deus enviou uma tempestade que fez o rio Quizon transbordar, atolando os carros de ferro dele. Sísera ele fugiu a pé e foi morto lá por Jael, entendeu? O exército foi varrido e eles viraram esterco, ou seja, seus corpos ficaram no campo de batalha sem sepultura honrosa. Você compreende? E Oreb e Zeeb, o que aconteceu com eles? Eles eram os dois generais nobres, dois midianitas. Foram capturados durante a perseguição de Gideão e a cabeça de Oreb foi cortada na rocha de Oreb e a de Zeeb no lagar de Zeeb. Isso simboliza, traz para a gente essa referência que é a queda total da liderança inimiga. Vocês estão entendendo, gente? Então, meus irmãos, quando Asaf ele pede para Deus agir como ele fez com Midian e Sísera, ele está dizendo, Senhor, lembra daquele exército de 900 carros de ferro que o Senhor afogou no rio Quizon? Lembra de como o Senhor deu vitória a Gideão contra os reis Zeba e Zamuna? Ele está falando isso, gente. Ele está se lembrando dos grandes feitos do Senhor. Coisas que eu e você precisamos fazer. Entendeu? O que ele está pedindo é que a história se repita. Ele menciona que eles viveram grandes milagres do Senhor e que o inimigo virá esterco para a terra. É uma expressão forte da King James, né? Para dizer que o orgulho dele, gente, foi enterrado e que eles não deixaram legado, apenas a vergonha. Se Deus abateu generais como Oreb e Zeeb no passado, ele pode abater qualquer gigante que se levanta contra você hoje, contra mim. E o que nós precisamos? Nós precisamos lembrar que está escrito em Isaías aqui, ó, 54, 17. Se você não estudou Isaías, estude Isaías. Ele diz que toda ferramenta, gente, preparada contra ti não prosperará, porque você está com o Senhor. Você tem o Espírito Santo do Senhor. Tá bom? Entenderam? Agora vamos lá, versículo 16 ao 18. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que decidam buscar teu nome, ó Senhor. Assim humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam na mais absoluta desgraça. 18. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, és único, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano de toda a terra. Cheguei até me arrepiei com esse último versículo. Gente, aqui está a chave de ouro. O objetivo da derrota do inimigo não é apenas o nosso alívio, mas para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus. O nome de Deus é exaltado através da nossa libertação. Por isso que nós precisamos testemunhar do que o Senhor tem feito para a nossa vida, feito com a gente, feito para a gente, entendeu? Às vezes não é com você, mas é que você está vendo em volta. Você está vendo o que Ele está fazendo em volta. Então nós precisamos testemunhar, gente, falar dos milagres do Senhor. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor por meio da nossa libertação, por meio, sabe, da nossa cura. Quantas coisas o Senhor tem feito, né? Se você começar a olhar, já vale por você ter acordado hoje. Quantas pessoas não acordaram, mas você está aí. Bom, e como que nós podemos aplicar esse clamor de Asaf na nossa vida hoje? Então eu vou dar aqui algumas orientações para vocês. A primeira é: não tema as coalizões contra você. Às vezes os problemas parecem vir de 10 lados diferentes ao mesmo tempo, não é verdade? Então não olhe para o número de problemas e dificuldades, olhe para a unidade de Deus. Ele é um e é maior que todos os 10.
Sempre pensa assim, sempre tem essa perspectiva. Quando você pensar na dificuldade e no tamanho do nosso Deus. 2, lembre-se das vitórias passadas. Eu sempre falo, o Deus do passado é o Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje. É esse Deus poderoso, ele continua poderoso. Quando o medo, bater aí na sua porta, faça como Asaf, aqui nos versos de 9 a 11, gente. Lembre-se de que Deus, ele já fez na sua vida. Não se esqueça do que o Senhor já fez na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que você ama, ou na comunidade, as coisas que você está vendo. Se ele venceu ontem, ele vencerá hoje, ele vencerá amanhã. Não se esqueça, testemunhe. E 3, ore pela exaltação do nome de Deus. Em suas orações, meu irmão, minha irmã, diga: Senhor, livra-me, livra-me desde esse pequeno problema até o maior dos problemas. Livra-me deste problema, para que o teu nome seja glorificado na minha vida e que todos saibam que tu és o Altíssimo, é o meu Deus único, vivo, o eterno. Você está entendendo? Meus amados, minhas amadas, o Salmo 83, ele nos ensina que o inimigo, ele pode conspirar, pode se unir e pode gritar, mas ele nunca terá a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor, ao Altíssimo, ao Deus, que é vivo, entendeu? Que nessa semana você descanse na certeza de que o Senhor, que desfez a coalizão lá contra Israel, está desfazendo agora todo o laço contra a sua vida. Toda seta inflamada do inimigo contra a sua vida esteja agora lançado por terra. Se você crê que o Senhor é o Altíssimo sobre a sua casa, eu vou convidar você a fazer 2 coisas. Primeira, escreva aqui nos comentários: só o Senhor é Deus, mas escreva assim ainda, em caixa alta, tá? E segundo, eu convido você a fechar comigo esse vídeo fazendo uma oração. Talvez aí onde você estiver agora, você não pode fechar seus olhos, você não pode parar de trabalhar, mas tudo bem. Concentra apenas aqui, na sua mente, sinta o Espírito Santo dentro de você, a presença do Senhor. Tá? Você não precisa estar de olhos fechados para você sentir o Senhor, para você sentir o Espírito Santo. Mas caso você já possa fazer isso, então faça. Sabe, silencia sua mente, acalma sua respiração, puxa o ar aí pelo nariz, solta e diga: querido Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo que toda seta inflamada contra mim, contra as pessoas que estão ouvindo, contra a minha família, contra aqueles que eu amo, seja lançado em terra agora, Senhor, porque eu creio no poder do Teu nome, porque eu creio no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em mim. Ó, querido Deus, como é bom saber que o Senhor é meu amigo, que o Senhor anda comigo, que o Senhor me protege, me livra da armadilha, Senhor. Obrigada porque está comigo em todo o tempo, não só nas dificuldades, mas na alegria também. Eu amo dividir a minha felicidade contigo, ó Senhor. Meu Deus de Israel, eu creio no seu poder, Senhor. Eu creio que o Senhor é aquele mesmo do passado. É o Deus hoje que está presente na minha vida. Por isso que eu te entrego tudo, Senhor, todas as áreas da minha vida, todas as minhas dificuldades, os meus desafios, eu entrego, acreditando que o Senhor não perde o controle de nada. Eu te entrego tudo e fico bem. Em nome de Jesus. Não se esqueça, gente, de compartilhar esse vídeo com quem precisa de força. No próximo estudo, nós estaremos estudando
né, o Salmo 84, um salmo maravilhoso. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus de Nazaré, o nosso amado Yeshua. Amém. Amém, gente. Tchau, tchau.